E agora a gente muda de assunto para falar com quem está pesquisando preço de aluguel de imóveis aqui em Goiânia. Essas pessoas sentiram a diferença nos últimos meses. Num balanço parcial de 2023, para vocês terem uma ideia, os preços de locação subiram 14,5% em comparação com o índice oficial de inflação, né, o IPCA, isso em todo o Brasil, viu? E já supera a inflação e o índice geral de preços do mercado, o IGPM, né? E aqui em Goiânia, por exemplo, teve um aumento de 2,60%. Goiânia está entre as 11 capitais, as 11 cidades analisadas com maior variação. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o advogado de Direito Imobiliário, Diego Amaral. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho para essa qualificada audiência sobre esse assunto que é tão importante. E nessa época do ano, né, muita gente querendo mudar, querendo começar uma vida nova no ano novo, esse assunto realmente traz uma relevância muito grande. O que interfere, doutor, na variação de preços de imóveis esse período do ano, tendo em vista principalmente que Goiânia não é uma cidade turística litorânea, vamos dizer assim, onde as pessoas podem locar apartamentos por temporada e tudo mais. O que justifica aqui, na nossa realidade, essa alteração que vem sendo percebida desde outubro desse ano, né? É isso que você falou, na verdade é uma construção. O mercado imobiliário de Goiânia explodiu durante a pandemia e naturalmente isso explode em relação a lançamentos de novos empreendimentos, novos produtos. Chega um ponto que isso deriva para a locação, ou seja, esses empreendimentos novos começam a ser entregues, são apartamentos novos, sobe o valor da locação, outros investimentos, então em regiões como do setor marista, do Jardim Goiás, do setor Bueno, onde houve uma valorização muito grande do metro quadrado da capital, e só para o telespectador ter uma ideia, até 2022, a média, e aí somando todos os bairros da capital goiana, de metro quadrado, de valor de metro quadrado de Goiânia, era na casa de R$ 4.500. No ano passado, um ano depois, superou a média de R$ 8.000. Muitos empreendimentos de alto padrão sendo lançados, puxando essa média de valor de metro quadrado, o que acaba naturalmente interferindo no valor médio da locação. Essa é uma situação. Então, hoje, a pessoa que vai firmar um novo contrato de locação, ela normalmente vai pagar um valor mais caro naquela locação do que pagaria há um ano atrás. Claro que o que precisa tomar cuidado, isso para contratos novos. Para contratos que foram firmados por 36 meses, que é o normal, por exemplo, de uma locação residencial, para uma locação comercial, normalmente se firma até 60 meses, a correção precisa se dar conforme está estabelecido no contrato, que normalmente se dá na seguinte situação: correção natural pelo IGPM. O IGPM bateu acima dos 30% durante a pandemia, mas nos últimos meses ele vem dando negativo. Então, a valorização da locação em Goiânia não é por uma correção do IGPM naturalmente, é sim por conta da valorização do mercado imobiliário como um todo, que valorizou em todo o país. E Goiânia, aí são outras notícias, né? Está entre as 3 capitais brasileiras que mais teve valorização do seu metro quadrado. Ainda muitos espaços, muitas áreas verdes para serem construídas, diferente de lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde os bairros mais nobres já estão totalmente com construções em vigor. Goiânia ainda tem muito espaço para ser construído e isso foi explorado pelo mercado imobiliário da capital. Existe algum regramento nesse setor, né, no setor imobiliário, que assim delimite o valor do preço de um imóvel, tendo em vista toda essa valorização, ou o proprietário pode ali estabelecer o valor que ele acha que é justo pelo imóvel dele? E como que funciona essa precificação? Então, é interessante demais a sua pergunta, porque num contrato de locação, a relação entre as partes, a gente fala que é uma relação paritária. Não tem um consumidor, é diferente de quem compra de uma incorporadora. Ali tem uma relação consumerista entre as partes, consumidor e incorporadora, e no direito a gente tem um princípio da proteção do consumidor. Na relação de locação, não, é uma relação paritária. Então, vale muito o que as partes colocam em contrato. Então, é possível colocar
que, mesmo no caso de renovação de locação, após os 3 anos do aluguel residencial, esse valor não poderá ultrapassar a 10% do valor já praticado? É possível, porque as partes concordaram em relação a isso. Então, o que eu sempre oriento é realmente fixar todos os pontos no contrato, seja você locatário, seja você locador. Procure um especialista, busque uma atenção em relação a isso, para que você não tenha prejuízos no futuro. Isso a gente está falando só do valor de locação, sem falar na parte de, por exemplo, de vistoria inicial, de vistoria final, eventualmente obras para o imóvel ser entregue. Isso tudo deve constar no contrato. Um contrato faz lei entre as partes, é o regramento que as partes decidiram atender e seguir. Então, a dica que eu dou, se pode se dizer dessa forma, é que se estabeleça isso no contrato. Por exemplo, o locatário, vendo essa valorização do imóvel em Goiânia, locando hoje, ele pode pensar o seguinte: vou locar hoje por 36 meses, tudo bem, vou pagar uma locação de R$2.000, por exemplo, corrigido pelo IGPM a cada ano. Imagina-se aí que o IGPM vai girar na casa de 6% a cada ano, se for positivo. Tudo bem, 6% a cada ano, ao fim de 3 anos vai ter uma correção de 18%, mas são 36 meses. E se o locador quiser agora um novo valor de locação? Se você prever isso no seu contrato, colocando no caso de renovações automáticas, ou mesmo notificando este locatário e ele continuar com o imóvel, a valorização não pode ultrapassar 5%, 10%, para que o locador não traga, por exemplo, essa valorização de mercado para aquele contrato. E há casos também, né? É claro que existem muitas fanfics, né? Que as pessoas criam histórias para poder viralizar na internet. Mas há casos, por exemplo, aluguei um apartamento, ele não estava ali exatamente me atendendo na estrutura, combinei com a proprietária: olha, vou fazer uma pequena reforma, colocar uns armários aqui, mas aí são armários planejados, eu não posso levar embora quando eu sair daqui. Ah, mas a locatária não tem interesse em investir ou descontar aquilo. Mas eu preciso, né? Meu bebê vai chegar, preciso fazer essas adequações. E aí a obra que eu fiz valorizou o imóvel, sei lá, em 20%, 30%. Nesse caso, a proprietária pode me cobrar um valor de aluguel em cima dessa valorização ou não? Rege o que está no contrato e aí, se ela quiser mudar isso, é uma quebra de contrato, por exemplo? Se segue o que está estabelecido em contrato. Por isso que é muito importante que se estabeleça no contrato que vai haver reforma X ou Y, mesmo que o locador vire e fale assim: olha, eu aceito a reforma, mas eu não quero custear a reforma. Mesmo que, no exemplo que você deu, você custeie com recursos próprios. Precisa se colocar: nenhuma reforma realizada pelo inquilino, ou seja, locatário, poderá valer como argumento para a valorização do imóvel em relação à locação para essa própria pessoa. Isso poderá valer depois que encerrar o contrato e o imóvel for entregue para uma nova locação, para um terceiro. Isso tudo deve ser previsto no contrato. Como eu disse, o contrato de locação, as pessoas têm o costume de, às vezes, pegar um modelo na internet, às vezes pedir para a imobiliária que está administrando o imóvel mandar um modelo. Ou então aquele acordo apalavrado, né? De boca, né, que é o que a gente fala, e não se preocupam com esses detalhes. Normalmente, contrato de locação dá problema. Eu costumo dizer que conversas difíceis geram relações fáceis, ou seja, senta, coloca no contrato, todo mundo já sabe ali o que concorda ou não concorda, mas sai ali com a minuta final, onde as pessoas sabem o que podem fazer, quais são as consequências se fizerem, e assim seguirem com aquele instrumento pactuado para ter uma moradia, fazer realmente da casa um lar, né, sem maiores problemas. Uma dica final aqui para encerrar essa nossa conversa tão importante: pesquisar é sempre a alma do negócio? Ah, sem dúvida nenhuma. Nós temos um volume de imóveis hoje interessantes. E se você demonstrar, por exemplo, se tiver condições de adiantar 6 meses de locação, demonstrar que você é um bom inquilino, pode ter certeza que a maioria dos locadores preferem fazer um desconto no valor da locação e não ter dor de cabeça de alguém que vai eventualmente se mudar e não pagar a locação e tomar posse do imóvel, para que depois ele tenha que mover ação de despejo e toda
todas essas questões, do que, eventualmente, firmar um valor mais alto e a ferro e fogo só alugar por aquele valor. Pesquise, converse, troque ideias, mostre, se apresente, que isso vale muito na hora de fazer uma contratação de um imóvel em aluguel. Doutor, muito obrigada pelas suas orientações, por essas dicas aí e boa sorte, né, para quem está procurando um imóvel para alugar. Muito obrigada. Obrigado a vocês, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo. Muito obrigada.